Olá pessoal, cadê a turma do nono ano? Estamos aqui para mais uma aula virtual. Isso mesmo. Hoje eu vou começar uma atividade com estrutura atômica. Eu prefiro chamar essa aula de atomística. Exatamente isso, vamos estudar o átomo. E já sabemos que o átomo é uma partícula formada por partículas ainda menores, os prótons, nêutrons e elétrons. Olha aí o desenvolvimento dessa organização que eu fiz no quadro. Então, átomo é uma partícula extremamente pequena. Claro que você não vai visualizar o átomo, nem com o mais potente microscópio eletrônico, você não consegue visualizar o átomo, porque o tamanho dele é de 1 angstrom, aproximadamente, ou 10 a menos 8 centímetros, então extremamente pequeno. Mas nós fazemos ideias de alguns modelos atômicos, algumas experiências que foram feitas em laboratório por J.J. Thomson, por Rutherford, por Niels Bohr, até chegarmos a Summerfield e a mecânica quântica ondulatória, onde temos a ideia do modelo atômico orbital, que é o modelo atômico atual, que após esse estudo vamos passar a estudar com o conceito de orbital, conceito de subníveis, o conceito de números quânticos, para você ter a ideia geral de que o átomo é fundamental para que você entenda a constituição da matéria. E o que é matéria? Lembra-se? Na introdução da química, matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. O que é massa? Quantidade de matéria, a medida da inércia. E tudo aquilo que ocupa espaço nós chamamos de extensão, volume. Para medir massa, quantidade de matéria, temos algumas unidades, como o grama, o quilograma e aí a tonelada também, além do miligrama. E para medir espaço, volume, unidades de volume são o litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico, ou seja, a ideia de que toda matéria, ou todas as coisas materiais são feitas de átomos, é fundamental. E isso começou no período pré-socrático, há mais de 2.500 anos atrás, com os filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Olha, eles introduziram a ideia de que a origem do cosmos, a ordem do universo, a origem de tudo é feita de átomos e vazios. Então, nós herdamos essa cultura grega, esse entendimento também filosófico, que se tornou no século XVII e XVIII um conhecimento científico. Átomo é uma partícula extremamente pequena, formada por partículas ainda menores. O significado da palavra não tem muito a ver com o que estamos falando, porque o átomo ele é divisível. E a partir do conhecimento científico, do século XVII, século XVIII, nós começamos então a fazer experiências em laboratórios, né? Tipo J.J. Thomson, quando descobriu o elétron, depois Rutherford em 1911, Niels Bohr em 1913 e outros que apareceram até chegar à mecânica quântica ou mecânica ondulatória com a teoria atômica atual do orbital. Então, houve na ciência um desenvolvimento, uma evolução considerável para que nós possamos estudar o átomo hoje. Imagine um pedaço de pedra, um corpo, uma porção limitada de matéria, em que você vai fazendo milhares ou milhões de fragmentos, até entrar no mundo microscópio. Imagine que também, nesse mundo microscópio, aquela partícula se seja dividida milhões de vezes. Vai chegar a uma partícula que você não consegue dividir. É a ideia dos filósofos gregos, né? Que eles chamaram de átomo. O A seria uma negação,
e tomo em grego divisão, não divisível. O átomo ainda é considerado uma partícula não divisível? Claro que não, porque já acabei de falar quando introduzi a aula que ele é formado ainda por partículas menores. Quais são? P, próton, N, nêutron, E, elétron. É um sistema elétrico, porque próton é uma partícula positiva. Nêutron não tem carga elétrica, vou colocar um zerinho. E elétron é uma partícula com carga negativa. Então, o átomo é uma partícula, um sistema elétrico em equilíbrio. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Como assim, professor? Olha, se um átomo tem um próton, tem que ter um elétron. Ele é um sistema elétrico neutro. Não tem mais prótons e nem tem mais nêutrons. Agora, se ele perder elétron, ele já não é um átomo. Ele é um íon. Ele perde elétron, perde o equilíbrio elétrico e se transforma no íon positivo, porque perdeu elétron. Caso o átomo ganhe elétrons, veja, ele saiu também do equilíbrio elétrico, tem mais nêutrons, ele se transforma num outro tipo de íon que se chama ânion. Então, nêutron fica desprovido aí de ganhar ou perder, né? Quem perde elétrons e quem ganha elétrons, olha aí, pode se tornar um íon. Lembre-se, um íon é um átomo em desequilíbrio elétrico. E átomo é um sistema com equilíbrio elétrico. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, são as partículas que constituem basicamente o átomo: prótons, nêutrons, elétrons. Vamos fazer então agora uma relação para a gente verificar essa proporção em quantidade de massa e de carga. Observe, a massa relativa do próton, se eu disser que é 1, a massa do nêutron é aproximadamente 1. Então, praticamente, a massa do átomo é concentrada nessas duas partículas subatômicas, que constituem aquela partícula átomo. São partículas ainda menores. 1 e aproximadamente 1. E a massa do elétron? É 1840 vezes, aqui nós estamos arredondando, 1836 para 1840 vezes, menor que 1. Menor que 1. Então, a massa do elétron, veja, é praticamente desprezível em relação à massa do próton e do nêutron. Quanto à carga, a carga do próton e elétron tem o mesmo valor, 1, só com sinais contrários. Como o próton é uma partícula positiva, então o valor da carga, se for mais 1, do elétron será menos 1. Entendeu essa relação? Enquanto 0 é a carga elétrica desprovida no nêutron. Então, o nêutron não tem carga. Então, essa tabela é importantíssima para que você possa não esquecer essa relação entre massa e carga nas partículas menores que formam o átomo, próton, elétron e nêutron. Existem outras partículas? Sim. Nos aceleradores de partículas, que são equipamentos enormes, os cientistas quebram prótons pela colisão de prótons. Colidindo prótons, você pode ter ainda partículas menores que prótons. Mas não vamos aqui nos deter nessas partículas. Vamos deixar aí para os cientistas, os físicos nucleares, que estudam a constituição da origem da matéria. Eles chegaram na partícula de Deus. Exatamente a partícula menor que eles encontraram para que toda a massa do planeta fosse originada. Então, os cientistas hoje querem descobrir a partícula
que deu origem a todas as outras partículas. A partícula que eles chamam de Deus. Essa é a ideia inicial para que a gente possa introduzir a atomística, que é o título dessa nossa aula. E no próximo encontro vamos falar de modelo atômico de Rutherford Bohr. Continuando, modelo atômico de Rutherford Bohr, ele foi concluído em 1913. Primeiro, Rutherford, com uma experiência chamada espalhamento das partículas alfa, ele conseguiu descobrir o centro do átomo, a ideia de que o átomo é formado por um centro positivo, a ideia de núcleo atômico. Veja, eu já desenhei aqui o modelo atômico de Rutherford Bohr, imaginando que ao redor do núcleo existem partículas em diferentes níveis de energia. Esses diferentes níveis de energia, essas órbitas circulares propostas por Niels Bohr, nós chamamos hoje de camada eletrônica, nível de energia. Então vamos chamar de nível de energia assim, ó, N1, primeiro nível de energia, já utilizando o N como um número quântico principal. Já estamos entrando na mecânica quântica, com a ideia de Niels Bohr para essas órbitas circulares. Então, quando o elétron gira ao redor do núcleo, ele não perde nem ganha energia. Suponha que ele esteja na camada K. Camada K tem no máximo 2 elétrons. Voltamos para lá. Se ele gira ao redor do núcleo, ele não perde nem ganha energia. Essa trajetória circular eu fiz pontilhada para você entender a ideia de quântico. Vem de quanta ou quantum. Quando o elétron se move em uma órbita circular ao redor do núcleo, ele tem uma energia descontínua, pacotes de energia. A energia não é contínua. A trajetória do elétron se dá por meio de uma energia descontínua, um quanta de energia, fóton de energia, pacotes de energia. Como ele não perde nem ganha energia, ele não pode cair no núcleo. Então, se o elétron, segundo Maxwell, perdesse energia, que é a ideia da teoria do eletromagnetismo, ele cairia fatalmente no núcleo, ele seria atraído pelo núcleo e se chocaria com o núcleo, com o centro positivo. Isso aqui não acontece. E quem resolveu isso? Niels Bohr. A ideia de que o elétron está numa órbita estacionária, tem um determinado nível de energia, tem uma determinada, em outras palavras, quantidade de energia, em que essa energia que ele faz ele se mover é descontínua, é um quanta de energia. Então, cada nível de energia eu vou estabelecer por um número quântico. Lembre-se bem de quanta. K, N1, aqui N2, aqui N3 e assim vai. Aqui N4, aqui número quântico principal 5, aqui número quântico principal 6 e aqui o número quântico principal 7. Por que até 7? Porque conhecemos átomos que têm até a camada Q. Ó, K, L, M, N, O, P, Q. Eu já desenhei aqui. A camada K pode ter no máximo 2 elétrons, camada L no máximo 8 elétrons, e assim vai. 18, 32, 32,
18 e aqui já podemos introduzir 8. Antes, em alguns livros ainda não atualizados, nós podemos colocar o máximo de energia na camada Q, 2. Mas aqui já atualizando 8, né? A última descoberta do subnível 7P, que já é a continuação, que à medida que forem descobertos novos átomos artificiais, hoje nós temos aí 118 elementos químicos descobertos, nós vamos introduzindo mais níveis de energia. Podemos fazer isso, né? Então veja que aqui nós indicamos nessa tabela que cada órbita circular tem um determinado nível de energia. E a energia, ela aumenta, ó, de cá para aqui. Energia aumenta. Vamos colocar aqui um E, indicando energia aumenta, de cá para aqui. Então, os elétrons que estão, por exemplo, na camada L, estão no nível de energia maior que os elétrons que estão na camada K. Quanto mais externo for o nível, ou quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, mais energia ele terá, né? Aquele quanto de energia, energia descontínua, não perde nem ganha. Suponha que o elétron esteja na camada K. Ele recebendo energia de fora, ó, ele recebendo energia de fora, uma energia que pode ser elétrica, térmica, né? Ele vai dar um salto eletrônico, que pode ser, por exemplo, para a camada L. Esse salto eletrônico faz com que esse elétron absorva essa energia. Então, ele absorve a energia de fora, elétrica e térmica, e dá um salto eletrônico. Mas a tendência dele não é ficar na camada L mais externa, ele tende a voltar. Quando ele volta para a camada de origem, ele emite energia. A emissão de energia. Por quê? A tendência dele é continuar na órbita estacionária, no seu nível de energia. Ele está no nível 1. Se ele salta para o nível 2, isso indica que ele absorveu energia. Mas a tendência dele não é ficar na camada L, é voltar para a camada de origem. Quando ele volta, ele emite energia na forma de luz, em diferentes frequências, raio-x, ultravioleta, infravermelho. Então essa emissão de energia é uma emissão de várias frequências. Isso vai significar que cada salto eletrônico ele emite um tipo de frequência diferente de energia, de luz. Alguns átomos podem emitir radiações ou luzes em diferentes cores. Lembra dos fogos de artifício? Essa ideia de fogos, artifícios queimando, explodindo em diferentes cores, amarela, anil, azul, vermelha, né? Lindo. Quando você comemora, por exemplo, o fim de ano, vê aquelas explosões de fogos de artifícios. É essa ideia de salto eletrônico que acontece aqui, ó. Saltos eletrônicos. Quando o elétron salta de um nível de energia para outro. Saltos eletrônicos. É a ideia de Bohr que explica a formação de fogos de artifício. Então não vai esquecer essa ideia. Um átomo, quando ele volta, o elétron, quando ele volta para a camada original,
Ele salta eletrônico de volta, ele emite energia. Quando ele salta para uma órbita mais externa, ele absorve energia. Quando ele volta para a camada de origem, ele emite energia, entendeu? Absorve, salta para a camada mais externa, para o nível de energia mais externo. Quando ele volta, ele emite radiação em formas de diferentes frequências, luzes, raio-x, infravermelho e ultravioleta, por exemplo. Então, essa é a explicação da estrutura atômica de Rutherford Bohr. Um átomo formado por um núcleo, uma eletrosfera, em que os elétrons giram em órbitas circulares, em diferentes níveis de energia, e cada nível de energia tem um máximo de elétrons que você pode trabalhar. A camada K você completa pelo menos 2 elétrons. Um átomo ele é estável quando ele só tem uma camada K com 2 elétrons. É o caso do hélio. Tá? Só tem um átomo que fica estável apenas com a camada K. Se um átomo tem 2 átomos, ou melhor, se um átomo tem 2 camadas, melhor dizendo, ó, K e L, a última não pode ter mais do que 8 elétrons. Não pode. Se um átomo tem, por exemplo, 4 camadas, ele vai ter que ter K, L, N. Mas a N não pode ter 32 elétrons. Tem que ter no máximo 8. É a famosa teoria do octeto. Um átomo fica estável de 2 maneiras. Se ele tiver só a camada K, fica estável com 2 elétrons. Então, completa a camada K, ela só pode ter no máximo 2 elétrons. Estável. Se só tem a camada K, ele fica estável com 2 elétrons, no máximo. Agora, se ele tem mais camadas, L, ou N, a última que você escrever, você não pode colocar nele mais do que 8 elétrons. Então, o átomo fica estável também de uma outra maneira, completando na última camada 8 elétrons. Então, só existem uma classe de átomos, uma família de elementos químicos que são estáveis, que nós chamamos de gases nobres, gases raros, gases inertes, que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. O hélio é estável porque ele só tem a camada K com 2 elétrons, mas todos os outros gases nobres, neônio, argônio, criptônio, tem que ter na última camada em todos eles 8 elétrons. O último gás nobre descoberto é o elemento químico OG, organossomo. Então todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem a camada K completa com 2 elétrons. Então todos os outros átomos costumam a copiar a estabilidade desses gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Já podemos aqui colocar o OG, o organossônio. Esses átomos são estáveis. O hélio é estável porque tem 2 elétrons na última camada, mas todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Se ligue na estabilidade atômica. Retorno então, continuando, a ideia de salto eletrônico eu vou repetir. Você não pode esquecer a ideia de Niels Bohr sobre saltos eletrônicos. É aquilo que explica fogos de artifícios, por exemplo, luzes de diferentes cores quando você explode no céu os fogos de artifício. Então, o elétron, por exemplo, na camada K, é só um exemplo, pode absorver energia, o quê? Energia térmica ou energia elétrica. Quando ele absorve esse tipo de energia,
ele dá um salto eletrônico para a camada mais externa. É isso que eu chamo de um. Em um, o elétron está absorvendo energia que recebeu de fora, térmica ou elétrica. Mas a tendência dele é não ficar nessa camada aérea. Ele salta para lá, mas a tendência não é ficar nessa nova órbita que tem um nível de energia maior. Esse elétron não tem um nível de energia igual a de L. Então, o que ele faz? A tendência dele é voltar. Quando ele volta, 2, ele vai emitir energia em forma de radiação ou luzes de diferentes frequências, cores, né? Em diferentes cores, amarela, azul, vermelha e assim por diante. Então, não te esquece, ele recebe energia, absorve, salta para uma camada mais externa, mas quando ele volta, que a tendência dele é voltar para o seu nível de energia, e aí ele emite energia na forma de radiação ou luzes de diferentes frequências. Te liga nisso. Na estrutura atômica, o modelo de Niels Bohr quanto a saltos eletrônicos é extremamente importante. Outra ideia que eu quero te deixar aqui é a ideia de número atômico, número de massa e número de nêutrons. Vamos ver? Vamos ver na próxima aula aí. Vamos continuar. Continuando, turma. Vamos lá? A ideia de número atômico, número de massa, número de nêutrons. O que é número atômico? Está aqui, ó. Número atômico é o número de prótons no núcleo de um átomo. Urânio, por exemplo, tem 92 prótons. Então, o número atômico do urânio é 92. Oxigênio seria um outro átomo. Tem 8 prótons. Então, o número atômico do oxigênio é 8. Então, não te esquece o conceito de número atômico. Número atômico é o número de prótons no núcleo atômico, no núcleo de um átomo. Um outro conceito importante é o conceito de número de massa, A. Z é número atômico, Z é igual a P, A, agora é A. A significa uma simbologia para número de massa. O conceito é a soma de prótons e nêutrons. Então, se você somar prótons e nêutrons, não te esquece que prótons, eu apontei para cá, porque prótons é número atômico, a soma de prótons e nêutrons te dá o número de massa do átomo. E não te esquece que a massa, praticamente toda a massa atômica é concentrada no núcleo. Então, o núcleo é muito pequeno, mas muito pesado, devido à composição ser feita lá no núcleo de prótons e nêutrons. Então, o número de prótons te fornece um número atômico, mas a soma de prótons e nêutrons te fornece um número de massa. Não esqueça. Agora, a diferença entre número de massa e número atômico é o número de nêutrons, N, A menos Z. Então, se você conhece, por exemplo, aqui, o número de massa, e se você conhece o número de prótons, ou o número atômico, você tem o número de nêutrons. Basta você fazer essa diferença. A, número de massa, Z, número atômico. A diferença entre A menos Z, se você subtrair A menos Z, você vai ter exatamente a quantidade de nêutrons. Faça aí. É assim que nós representamos a notação do átomo. Quando eu quero escrever um átomo, aqui eu estou representando o átomo de urânio. É um elemento que foi usado na construção da bomba atômica, da infeliz bomba A, que fez com que o Japão capitulasse na Segunda Guerra Mundial. O Japão
era um país teimoso, com várias ilhas. Os americanos, então, para encerrar aquele número de mortes, teve a ideia de explodir a bomba em 2 cidades japonesas. E aí o Japão, embora o imperador sendo teimoso, mas a população pedindo, clamando pela capitulação, o Japão encerrou a Segunda Guerra Mundial assim. Então, a Alemanha já tinha sido capitulada, né? Já tinha desistido da Segunda Guerra, mas o Japão era teimoso. Então, essa é a famosa e infeliz história do urânio. Foi usada na construção da bomba. Vamos fazer então esse exercício? Eu quero o número de nêutrons do urânio. Como é que eu faço o número de nêutrons do urânio? Em cima, após o símbolo ser escrito, em cima você coloca o número de massa. Embaixo você coloca o número atômico, tá vendo? Então, você vai fazer a seguinte solução: 238 menos 92. Pessoal, como é que eu sei que é 238? Você não é para decorar. Existe uma tabela chamada tabela periódica que tem esses dados para você sempre consultar numa prova de química. Lá eles te dão a massa e o número de prótons, tá? Ou o número atômico. Então, isso aqui, como eu descobri, não vou te dizer, porque isso já tem como dado, já foi descoberta a massa e o número atômico do urânio. Então, fazendo a solução, como é que tu faz essa solução? Vai com você, né? Agora é matemática, né, gente? Quanto é 13 menos 9? 9, 10, 11, 12, 13, né? É 4, 146. O que é 146? Exatamente o número de nêutrons que tem o urânio. Então, o urânio, ele deve ter quantos prótons? 92. Ele deve ter quantos elétrons? 92 também. Aqui não tem a representação dos elétrons, porque já está subentendido que o átomo é um sistema elétrico em equilíbrio. A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Tá bem? Então, qual é o número de nêutrons? 146. O que vem na notação atômica é o símbolo, o número de massa e o número atômico. Também posso escrever assim, né? Urânio 238 92. Não esquece que toda vez que tu escrever a representação de um átomo, a sua notação, acima vem o número de massa e abaixo vem o número atômico. Persiga aí algumas questões para que a gente possa calcular o número de nêutrons. Por exemplo, eu posso dar aqui do cloro. Faça esse exercício. O cloro deve ter 35,5 a sua massa. Vamos colocar cloro como sendo um átomo que contém número de massa 35. E ele tem 17 prótons. Calcule o seu número de nêutrons. Vou repetir. Cloro é um outro átomo que tem número de massa 35. E tem 17 prótons. Repetindo. Número de massa 35 e 17 prótons. Qual é o seu número de nêutrons? Vamos calcular? Faz esse exercício aí. Encerra. E aí, fizeram o exercício? Vamos repetir aqui, para a gente entrar em fenômenos atômicos depois. Olha, simbologia do cloro. O número acima, na notação, é o número de massa. Abaixo, o número atômico. Então, se você tem a massa e o número atômico, basta você fazer essa diferença, A menos E, para chegar ao número de nêutrons, 28. Então, essa é a resposta de um exercício. Também, depois dessa minha videoaula, eu vou deixar para você algumas atividades desde o começo
de conceito de átomo, de partículas subatômicas, massa, carga, o modelo atômico de Rutherford, aquela noção, aquela introdução, para que você possa entender níveis de energia, como aumenta de K para Q a energia, o conceito de saltos eletrônicos do modelo atômico de Niels Bohr, o conceito de número atômico, número de massa, número de nêutrons, e agora introduzindo fenômenos atômicos. Nós chamamos de isotopia, isobaria, isotonia. Daí, aqueles conceitos de isótopos, átomos que têm número de prótons iguais, ou o mesmo número atômico. Esses átomos que têm número de prótons iguais devem pertencer ao mesmo elemento químico. Não te esquece que já estamos introduzindo um novo conceito. Elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons ou que tem o mesmo número atômico. E já conhecemos 118 elementos químicos. Alguns são conhecidos como metais alcalinos, outros metais alcalinos terrosos, outra a família do carbono, a família do nitrogênio, halogênios, calcogênios, gases nobres que aqui já introduzi, que são os elementos químicos estáveis, em que os outros átomos tendem a copiar essa estabilidade. Gases nobres como o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o organossônio. Então nós temos aqui essa ideia de isótopos e também aqui a ideia de elementos químicos. Então esses dois conceitos derivam da isotopia. Então se alguém pergunta para você, o que são isótopos? Olha o P, de prótons iguais, átomos que têm o mesmo número de prótons, átomos que têm o mesmo número atômico, isótopos. São exatamente esses átomos que têm o mesmo número de prótons. Quer um exemplo? Vamos colocar aqui exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, quem? Carbono 12, 13, 14. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. São 3 átomos diferentes. Olha aí, o número de massas são diferentes, mas pertencem ao mesmo elemento químico. Qual é o elemento químico? É o elemento carbono. Veja, são iguais os números de prótons. Daí o termo isótopos. Átomos diferentes, que têm número de massas diferentes, mas número atômico iguais, isótopos. Então aqui você chama isótopo 12 do carbono, isótopo 13 do carbono e aqui o isótopo 14 do carbono. O mais abundante na natureza, geralmente um dos isótopos é mais abundante. É exatamente o átomo de carbono que forma, por exemplo, os carbono 12, o isótopo 12. Que formam os compostos orgânicos. Os isótopos orgânicos são aqueles isótopos do carbono, são aqueles que formam a matéria orgânica. A maioria dos seres vivos, animais, vegetais, são formados por um terceiro elemento identificado nesses seres, que é o carbono 12. O carbono 14 ele é radioativo, mas é um átomo diferente do isótopo 12 do carbono. Então aqui você pode escrever isótopo 13 e aqui isótopo 14 do carbono. Então não te esquece também que elementos químicos são conjuntos de átomos que têm o mesmo número atômico. Então aqui é um exemplo. Você tem 3 átomos, mas de qual elemento? Carbono. Deixa eu completar essa tabela para você entender isso. Carbono é o nome do elemento químico. Isótopo 12 é o nome só de um átomo. Isótopo 12 do carbono. Aqui, se eu quiser escrever,
isótopo 13 do carbono. E aqui isótopo 14 do carbono. Ok? Agora, a ideia de isóbaros vem de isobaria. Isóbaros, átomos que têm número de massa iguais, mas têm diferentes prótons e diferentes nêutrons. A única coisa igual aqui seria o número de massa. Número de massa iguais, isobaria é o nome do fenômeno. Isóbaros vem a ideia de conceito. Isóbaros são átomos de diferentes elementos, não podem ser elementos iguais. Isótopos se refere ao mesmo elemento. Né? E aqui, elementos diferentes que têm número de massas iguais. E a ideia de isótonos vem de isotonia. Isótonos. Também átomos de diferentes elementos químicos, mas que têm número de nêutrons iguais. Então, o termo é o seguinte: quando os prótons são iguais nos átomos, é isotopia, e chamamos para ele de isótopos. Quando o número de massas são iguais nos átomos, o fenômeno é isobaria, e o chamamos de isóbaros. E na isotonia você tem número de nêutrons iguais e os chamamos de isótonos. O único fenômeno que se refere a átomos de um mesmo elemento químico é a isotopia. Não esquece disso. Na próxima aula vamos fazer mais exercícios sobre número atômico, número de massa, número de nêutrons, isotopia, isobaria e isotonia. E vamos continuar, depois disso, desses exercícios, cálculos de número de massa ou cálculos de número de prótons ou cálculos de número atômico. Então, identificar isótopos, isóbaros e isótonos, para a gente poder continuar o modelo atômico de Summerfield e o modelo atômico orbital, que é o modelo atômico atual. E estudamos também a distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling. Tá lá?